Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo sobre a nossa série de vídeos da redação do Enem. Nesse vídeo em específico, nós vamos falar sobre um dos possíveis temas que pode cair no Enem 2020, os desafios do preconceito linguístico na sociedade brasileira. Bem gente, na competência 2 do Enem é exigido um repertório sociocultural produtivo. Por isso eu pensei em alguns temas que a gente pode abordar nesse conceito do preconceito linguístico. Eu acho que o assunto mais explícito para um corretor de Enem, que é um professor de português, né, que fez letras, é modernismo. Por quê? Modernismo foi a passagem de uma culturalização da gramática normativa no parnasianismo para uma quebra desses padrões mais de forma, da valorização da forma, para valorizar mais a arte, valorizar mais o conteúdo, que foi no modernismo. Então, quando a gente fala da Tarsila de Amaral, do Oswald de Andrade, com o poema Vício na Língua, a gente traz alguns assuntos de valorização mais do falar do que exatamente da forma, que é a valorização da gramática normativa. A gente pode pegar por um tema um pouco mais de geografia, então falar sobre regionalismo. Então, o Brasil teve a sua história muito pautada na região sudeste, ou seja, a linguagem sudeste ficou de uma maneira hierárquica acima das outras linguagens. E assim é visto, por exemplo, em televisões, que geralmente não só as gravações são feitas no Rio e São Paulo, mas como o sotaque é do Rio e São Paulo. Pode ser visto pelo eixo político que é dado para o Rio e São Paulo, e, enfim, a gente pode trazer essa ideia mais histórica. A gente pode falar, por exemplo, do Ariano Suassuna, que ele comenta muito que, aliás, comentava, né, que o nordestino ele é visto de maneira mais satirizada na sociedade brasileira, quando ele é retratado em alguns filmes e até livros. Então, o nordestino ele é sempre mostrado como um porteiro, como alguém que está hierarquicamente abaixo, por exemplo, de um médico, de um advogado, de um engenheiro. Então, assim, o que mais a gente pode falar? A gente pode falar, por exemplo, do livro Preconceito Linguístico, que eu vou mostrar aqui, que ele fala muito que a linguagem ela é uma forma de política. Então, quando a gente aplica o preconceito linguístico, a gente está menosprezando uma politização de alguma cultura. Então, quando a gente coloca muito o nosso linguajar da gramática normativa, a gente está aplicando a desigualdade social porque a gente está politizando a nossa maneira de falar, como se a nossa forma de falar, a mais considerada correta, seria superior a uma linguagem de uma outra pessoa, que está conseguindo se expressar igualmente. Então não é porque a pessoa fala errado que não há troca de ideias. E como que a gente pensa nos argumentos, né? Nesse tipo de tema de preconceito, eu gosto de falar da causa e da consequência. Então, qual seria a causa? A gente pode falar da sociedade brasileira estar enraizada nesse preconceito. Ela foi moldada assim. E aí, quando a gente trabalha em argumentação, eu gosto de trabalhar com 5 frases. A primeira é o tópico frasal. Então, quando a gente mostra, por exemplo, de início, é válido destacar que é o nosso argumento. Então, fala preconceito linguístico é enraizado na nossa sociedade brasileira. E a gente começa, a gente tem que explicar essa situação. Então, o que a gente está falando da sociedade brasileira aqui? A gente tem que explicar por que essa situação é um problema. Então, aqui que a gente vai problematizar bastante a sociedade brasileira. A gente vai comprovar o nosso argumento. Então, aí vão os fatos e dados, pode entrar uma intertextualidade. E a gente vai concluir nosso argumento. Então, fechar o que a gente falou ou colocar uma proposta de solução embrionária. Para o nosso segundo argumento, então, se a causa, a sociedade, ela promove uma exclusão social. E a gente começa de novo com aquelas 5 frases. Sim, podem ser mais, mas esses pontos têm que ser bem batidos na sua argumentação. Então, você tem que colocar seu tópico frasal muito explícito. Então, começar com ademais, é possível perceber que o preconceito linguístico promove a exclusão social de várias pessoas no Brasil. Aí a gente vai explicar essa situação, o que é essa exclusão social, a gente vai problematizar de por que isso é um problema, a gente vai comprovar nosso argumento e a gente vai concluir. Então, sempre essas 5 etapas na sua argumentação. E depois a gente parte para a conclusão, com a proposta de intervenção. Então, a gente sempre tem que se lembrar de reafirmar a tese. Então, começar o parágrafo de conclusão com portanto, é possível evidenciar que aí você reafirma seus argumentos. E aí continua, para isso é importante que
E aí, de novo, 5 elementos na sua proposta de intervenção. Então, a gente fala o agente. Então, por exemplo, é preciso que o Ministério da Educação, atue na conscientização das pessoas acerca do preconceito linguístico. Como? Essa medida será feita por meio da implementação de uma disciplina obrigatória chamada de cidadania, na qual os professores possam debater com os alunos temas sobre igualdade social, sobre preconceito. Aí, a proposta, né, a finalidade, para que a sociedade brasileira cresça, desmistificando esses elementos do preconceito linguístico, trabalhando por uma igualdade social. E o quinto elemento é o detalhamento. Então, o detalhamento pode vir tanto no agente, então a gente pode detalhar o que é o Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação que é responsável pelas diretrizes básicas de educação em todo o território nacional. A gente pode detalhar a nossa proposta em si, então falar sobre como é que vai ser essa conscientização. Por exemplo, quando eu falei da matéria de cidadania, eu falei que os professores vão poder debater com os alunos, aí pode colocar debater sobre temas de tolerância semanalmente, abordando sobre diversas situações da sociedade, entre elas preconceito linguístico. Mas assim, o importante é que você sempre coloque o tema na sua proposta. Então, nos seus elementos, o tema tem que estar sempre explícito, beleza? Foi a competência 2, com o repertório sociocultural, foi a competência 3, com os argumentos, e foi a competência 5, com proposta de intervenção. A competência 1, que é a modalidade de escrita, aí vai muito de você se lembrar das regras de acentuação, se lembrar de crase, vírgula, isso é muito importante. E para a competência 4, as coesões. Então, você conseguir botar aqueles conectivos entre parágrafos, então começar o seu segundo parágrafo com de início, começar seu último parágrafo com portanto, isso você já ganha pontos na coesão, e sempre se lembrar da coesão dentro do seu parágrafo. Então, colocar nesse sentido, fazer as referenciações de palavras, que aí é show pro texto 1000, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo para receber bem mais notificações, e a gente vai continuar lançando semanalmente vídeos de vários temas para que a gente consiga contemplar todos os temas que podem cair nesse Enem 2020. Valeu!